porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no mesmo texto que nós lemos na semana passada, Êxodo capítulo 7, nós vamos ler do 6:28 ao 7:13, lembrando que estamos expondo todo o trecho do capítulo 7 até o capítulo 11, na verdade, que trata as chamadas 10 pragas do Egito. Na semana passada nós examinamos de uma perspectiva e hoje nós examinaremos de outra, se assim o Senhor Deus nos permitir. Êxodo 6:28 até o 7:13. O tema da nossa mensagem, o título da nossa mensagem nesta manhã é O Império Parasita na Panela de Pressão. Na semana passada nós falamos sobre o Império Parasita e suas estratégias de guerra. Então agora é o Império Parasita na Panela de Pressão. Satanás, como um parasita, implantou através da queda do homem o seu império no mundo. Mas o reino de Deus não deixará de ser implantado. Na verdade, ele já está presente entre nós e em nós. Diz a palavra do Senhor, Êxodo 6:28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus bendito, mais uma vez colocamos-nos diante de Ti, em adoração, Senhor, com o coração cheio de adoração e submissos à Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito subjugue a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser inteiro, através da Tua palavra, fazendo-nos, ó Deus, entender, compreender, conhecer quem é o Senhor, e enchendo o nosso coração de confiança e de coragem para cumprir o nosso propósito de um reino de sacerdotes, para proclamar as Tuas virtudes sobre a terra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já observamos este episódio da perspectiva das estratégias de Faraó para impedir a saída do povo de Deus do Egito. Nós vimos que isto vinha do Senhor, que endureceu o coração de Faraó, e como Deus endureceu, entregando a dureza do seu próprio coração. Por isso, em algumas passagens, a Escritura diz que o coração do Faraó se endureceu, ou que Faraó endureceu o seu próprio coração. Em outras se diz que Deus endureceu o coração de Faraó, sendo ambas as declarações verdadeiras. Deus endurece o coração dos homens, entregando-os à dureza natural do seu coração, que como filhos de Adão
eles cultivam. Nada mais o Senhor precisa fazer para endurecer o coração dos homens. E nesta perspectiva, nós identificamos 5 estratégias utilizadas pelo Império Parasita para não deixar ir a Israel. A primeira estratégia, nós vimos, foi a opressão e a aniquilação, nos capítulos 1 e 2. A segunda estratégia é mais opressão e ocupação da mente com trabalho, capítulos 5, 1 a 14. Terceira estratégia foi a imitação, do capítulo 7, 1 a 8, 15. Os magos, até o terceiro sinal e a segunda praga, imitam os sinais realizados por Moisés. A quarta estratégia foi a negociação, na qual nós alistamos 4 propostas de Faraó, na medida que as pragas vinham sobre o Egito. Primeiro ele disse, não, adore o Senhor sem sair do Egito, adore aqui mesmo. Depois ele disse, podem ir, mas não vão tão longe. Depois ele disse, vão, mas somente os homens. E, por fim, ele diz, olha, podem ir, deixem só o gado, só os bens de vocês, pode ir todo mundo, até as crianças. E nós vimos também que Moisés e Arão, por mandado do Senhor, não negociaram nenhuma unha, não é? No capítulo 10, verso 26, é importante lermos, e também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. Nenhuma unha pode ser negociada com o Império Parasita. E nós destacamos ainda, meus irmãos, que Deus não estava numa queda de braço com seus inimigos. Pelo contrário, Deus, através das pragas, colocou o Faraó, a nação do Egito e os seus deuses, em que eles confiavam, numa panela de pressão. O que nós temos aqui é o que nós poderemos chamar ou considerar uma panela de pressão. E enquanto mantinha endurecido o coração do tirano genocida, o Senhor agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. O Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. O Senhor, através das 10 pragas, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Você conhece essa passagem, né? Lucas 1, 51 a 55. Maria celebra esse mesmo Deus que agora haveria de encarnar e crescer no seu ventre e dela nascer. O Senhor está exatamente antecipando esta vitória aqui. É isto que as pragas nos mostram. O braço do Senhor dos Exércitos, o guerreiro invencível, golpeando o Egito. Você deve imaginar aqui, nas pragas, Deus como um poderoso e invencível guerreiro, brandindo a sua lança ou a sua espada sobre o Egito e trazendo desgraça sobre desgraça, juízo sobre juízo, numa panela de pressão, numa crescente, até que Faraó deixasse o seu povo. E, meus irmãos, quando nós olhamos a estrutura do texto, nós vemos, primeiramente, que as pragas começam e terminam com sangue. É interessante isso. Elas começam com as águas transformadas em sangue e terminam com derramamento de sangue, porque é a morte dos primogênitos, tanto do Faraó como de todos os egípcios e de todos os animais. Então, nisto as pragas atingem 2 símbolos pujantes da vida: as águas do Nilo, rio da vida para os egípcios, e os primogênitos de homens e animais, as primícias da prole deles, da semente deles. Isto sanciona o juízo vingador de Deus e aponta desde já para a doutrina da expiação pelo sangue, porque o sangue derramado é a justiça de Deus vindicada. Além disso, elas ocorrem em ciclos de 3, em um caráter progressivo de destruição. Talvez você não tenha observado que cada novo ciclo de 3 começa do mesmo modo. Moisés e Arão vão pela manhã, anunciam a Faraó, ordenam que, em nome do Senhor, que ele deixe ir a Israel, e caso ele não deixe, anuncia uma praga. Depois Moisés, no segundo do ciclo, Moisés e Arão vão de novo a Faraó, mas não menciona pela manhã, e
de novo anuncia uma praga. E na terceira, simplesmente, o Senhor envia a praga. O tempo todo você tem esse novo ciclo começando, que indica ciclos, ondas de pressão sobre Faraó. E como já foi mencionado na mensagem anterior, a Escritura ela nos apresenta pelo menos 3 razões para o advento das pragas. Por que Deus não amoleceu logo o coração de Faraó? Primeiro, porque Deus queria julgar o Egito pelos seus pecados. O Egito havia enchido a medida da ira de Deus. Segundo, Deus queria revelar o seu poder e fazer conhecido o seu nome em toda a terra, de modo que Israel como o Egito, tanto Israel como o Egito, saberiam quem é o Senhor. E terceiro, através desse evento redentor, o Senhor queria antecipar o seu juízo e salvação, que seriam plenamente manifestados em Cristo, tanto na sua morte, ressurreição, entronização, como na sua segunda vinda. Este último fato a ser consumado. Meus irmãos, nesta manhã o meu propósito, mercê de Deus, é demonstrar como, enquanto coloca o império parasita na panela de pressão, como o Senhor revela, por meio de sucessivos golpes, algumas verdades sobre si mesmo. Qual é o propósito? Para que saibam que eu sou o Senhor. Eu sou o que sou e agora eu vou mostrar o que eu sou. Então, meus irmãos, o império parasita na panela de pressão mostra a glória do poder invencível, salvador e destruidor do Deus de Israel. Eu vou repetir porque essa é a proposição que resume toda a mensagem. O império parasita na panela de pressão mostra a glória do poder invencível, salvador e destruidor do Deus de Israel. Deus vai mostrar o seu poder salvador para o seu povo, porque o seu povo será liberto, mas ele vai mostrar o seu poder de juízo, o seu poder vingador, o poder da sua ira, que é uma das suas perfeições, pela qual Deus também deve ser louvado e adorado. A ira de Deus é uma das suas perfeições, e Deus revela a sua ira. E nós podemos identificar aqui algumas verdades que nós aprendemos sobre quem é o Senhor. Lembra, ele está dizendo, eu sou o Senhor. Ele vai repetir isso o tempo todo, eu sou Yahvé. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Eu sou o Deus eterno, eu sou Yahvé. O tempo todo ele vai dizer, vocês vão saber quem é o Senhor. Quem é esse Senhor? O que a panela de pressão sobre o império parasita nos revela? Podemos destacar aqui, no desenvolvimento dessa mensagem, pelo menos 4 verdades. E a primeira delas, a panela de pressão revela que Deus é o Senhor da criação e o dono de toda a terra. De novo, a panela de pressão revela que Deus, o Deus de Israel, é o Senhor da criação e o dono de toda a terra. Ele controla a sua criação. Observe que nas pragas o Senhor Deus usa as suas criaturas para infligir o seu juízo sobre o Egito. Ele usa rãs, ele usa piolhos, ele usa moscas, ele usa gafanhotos, ele usa uma chuva de pedra, ele faz com que as águas do rio Nilo se transformem em sangue. Ele envia trevas cobrindo toda a luz do sol. Isto significa que o Senhor tem total controle sobre a sua criação. E Ele usa essas forças da natureza para golpear o Egito, as mais desprezíveis criaturas. As mais minúsculas criaturas fazem parte dos exércitos de Deus e são seus emissários para sancionar seus juízos sobre os seus inimigos. Nós tivemos uma amostra disso muito recentemente. Deus usou um vírus como seu soldado para dizimar parte da população mundial, para sancionar o seu juízo sobre a terra. Sim, um vírus faz parte dos exércitos de Deus. É por isso, meus irmãos, que o Senhor é chamado Senhor dos exércitos. Você sabia? Na Bíblia, o sol, a lua, as estrelas são chamados exércitos dos céus. Quando a gente pensa em Senhor dos exércitos, a gente pensa o quê? A gente pensa em anjos, né?
A gente pensa nos principados e potestades. Sim, eles fazem parte. Mas se você pensa que é só isso, você não entendeu o que é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos usa tudo o que Ele cria como arma na sua mão para trazer o seu juízo, para libertar o seu povo. E por isso que na Bíblia os astros são chamados de exércitos do céu. Lá em Joel capítulo 2, o Senhor descreve um exército de gafanhotos que vai dizimar a lavoura. Ele diz: o meu exército de gafanhotos é o seu exército. Sim, gafanhotos podem acabar com muitas plantações. Um vírus pode dizimar uma população inteira de um país. É nesse sentido que ele é o Senhor dos exércitos. O seu povo faz parte dos seus exércitos, e até os homens são instrumentos na sua mão. Observe que a partir da quarta praga, a praga das moscas, aí no capítulo 8, o Senhor começa a fazer distinção, há um progresso. A partir da quarta praga, no capítulo 8, você vai ver que o Senhor começa a fazer distinção entre o seu povo e os egípcios, isto é, entre os vasos de ira e os de misericórdia. Vamos só mencionar isso por enquanto, apenas para dizer que ele explica o propósito dessa distinção. No verso 22, observe 8, 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Eu sou Javé aqui no Egito. É isso que ele está dizendo. Eu sou Javé aqui, nessa terra, no Egito. Ou seja, para que você saiba, Faraó, que a terra é minha. E aqui preciso que nós entendamos um aspecto cultural. Entre as nações pagãs, havia a crença de que os deuses tinham domínios territoriais, ou que o seu poder estava limitado a uma área específica da vida. Havia, por exemplo, deuses dos campos, deuses dos rios, do deserto, deuses domésticos, etc. Mas o Senhor quer mostrar aos egípcios e a Israel que ele não está limitado geograficamente. Como ele mais tarde dirá nesse mesmo livro, em Êxodo 19, verso 5, no preâmbulo da aliança, Êxodo 19, 5, ao sancionar a aliança, olha o que ele diz: agora, pois, na Nova Almeida atualizada, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra é minha, aleluia, toda a terra é do Senhor. O bloco muçulmano é do Senhor, a União Europeia é do Senhor, os Estados Unidos são do Senhor, a América Latina é do Senhor, o Polo Norte e o Polo Sul, toda a terra é do Senhor, embora tenha escolhido Israel dentre os povos, para revelar primeiramente a sua aliança. Todas as nações, com suas respectivas terras, pertencem ao Senhor. Ele exatamente golpeia o mais poderoso império para dizer que toda a terra é minha, como mais tarde celebrará o salmista: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, 1. Então, a panela de pressão revela que Deus é o Senhor da criação e o dono absoluto de toda a terra. Em segundo lugar, a panela de pressão revela que o Senhor não pode ser manipulado pelos homens. Deus não pode ser manipulado pelos homens. Essa é a segunda verdade que a panela de pressão das pragas revela. Meus irmãos, essa era a crença dos egípcios pagãos e até mesmo dos filhos de Israel, depois de tanto tempo lá, acerca dos deuses. Os pagãos, eles criam que saber o nome dos deuses, conhecer o nome de um deus, dava a eles certo poder sobre eles, que era exercido através das artes mágicas. Ao que parece, essa foi a razão pela qual Moisés perguntou ao Senhor, lembra, em Êxodo 3:13. Quando eu for falar com os filhos de Israel, ele disse: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que eu vou dizer? A verdade, essa é a ideia. Se ele vai ser o nosso Deus, a gente tem que saber o nome dele para a gente poder interagir com ele e, de certa maneira, forçar alguma coisa. Essa era a crença dos povos pagãos. Porque você usava o nome de Deus em algumas artes mágicas, pronunciamentos, e você fazia alguma coisa
forçava esse Deus a alguma coisa. Então você precisa ter essa noção, certo? Veja, é por isso que o Senhor responde: eu sou o que sou. Ele não dá o seu nome logo de cara. Ele diz: eu serei o que serei, eu vou mostrar quem eu sou, através dos meus feitos. Mas observe que a partir de agora, o Senhor, ele vai mostrar, ele vai se apresentar, e ainda assim ele não pode ser manipulado. Então, o Senhor, ele não pode ser manipulado. Eles já sabem o nome do Senhor. Observe, em todo o tempo, durante as pragas, no capítulo 7 ao 10, Deus repete: eu sou Javé, eu sou Javé. Eu quero que vocês saibam, eu sou Javé, esse é o meu nome. É quase como se ele estivesse desafiando: vocês podem me manipular? No entanto, ninguém consegue controlar o Senhor dos exércitos. Até os magos tentam imitá-lo, mas o Senhor revela a sua superioridade, primeiro ao fazer o bordão de Arão devorar o bordão dos magos, capítulo 7, verso 12. Segundo, ele refreia o poder e faz cessar o poder deles na terceira praga, a partir da terceira praga, capítulo 8, verso 18. Eles não conseguem mais imitar, e eles dizem: isto é o dedo de Deus. E por fim, num crescente, capítulo 9, verso 11, o Senhor os fere com as úlceras, e diz a palavra de Deus que os magos não podiam nem permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Deus refreia o poder do inimigo. Ninguém pode controlá-lo, ninguém pode manipulá-lo, ninguém pode levá-lo a fazer a sua vontade. O Senhor Deus é soberano. A panela de pressão revela que o Senhor não pode ser manipulado pelos homens. Em terceiro lugar, a panela de pressão revela que o Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Essa é uma expressão que você conhece, não é? Mas você já parou para pensar no que ela significa? Que Ele é o Deus dos deuses, que Ele é o Senhor dos senhores? Em primeiro lugar, essa expressão é uma expressão idiomática hebraica que sempre expressa o superlativo. A expressão, por exemplo, Santo dos Santos, significa o lugar mais santo de todos, um lugar santíssimo. O judeu, ou o hebreu, ele usava pelo menos 3 formas de superlativo. A primeira, ele acrescentava a palavra muito, você é muito inteligente. Nosso Deus é muito santo. Ou ele repetia o adjetivo 3 vezes, como é o caso, santo, santo, santo. Ou ele falava Santo dos Santos. Ou é por isso que o nome do cântico de Salomão é Cântico dos Cânticos, é como se fosse o mais belo cântico. Então, quando eu estou dizendo aqui, eu estou usando a expressão bíblica, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, está dizendo que Ele é o maioral de todos os deuses. O Senhor é superior aos deuses dos povos que não passam de ídolos. Mais do que isso, essa expressão Deus dos deuses significa que, na verdade, o Senhor é o único verdadeiro Deus. E é isso que ele diz a Faraó na segunda praga, capítulo 8, verso 10, que é a praga das rãs. Ele diz, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Não há ninguém, não há nada na terra, nenhum ser na terra semelhante ao Senhor. É por isso que o Senhor não pode ser representado por nenhuma imagem, porque nada se compara a Ele. E aí nós temos que lembrar, irmãos, que os egípcios adoravam uma multidão de deuses, como a maioria dos povos pagãos. E é interessante que as pragas, elas vão atingir exatamente as respectivas representações dos deuses. E eu vou tentar mencionar rapidamente, não vai dar tempo de você anotar, mas depois você pode ouvir a mensagem pelo YouTube de novo, mas só para você entender, as pragas não foram a esmo. Deus estava atingindo deuses, ídolos do Egito. E eu vou citar aqui a guisa de exemplo. Primeira praga, das águas transformadas em sangue.
revelou a soberania de Javé sobre o Nilo, que era um rio sagrado que sustentava a vida do Egito. Foi também um golpe sobre Rapi. Rapi é o deus egípcio das inundações. E na crença egípcia, ele era o responsável pelo dilúvio anual do Nilo, pelo qual o Nilo transbordava pelas suas ribanceiras, dando fertilidade. Deus está zombando de Rapi. Deus está levantando a sua espada contra Cnum. Cnum era o deus controlador das águas do Nilo. Na segunda praga, a das rãs, nós temos um golpe do braço de Javé contra a deusa Heket, que era a deusa representada por uma mulher com cabeça de rã ou de sapo, ligada à fertilidade, ao parto e à morte. E ele então provoca o primeiro ciclo de permissão e negação de Faraó. A partir daí, no primeiro, Faraó vira as costas. No segundo, Faraó diz, olha, orem por mim. E aí começa a dizer, olha, eu vou permitir, mas depois ele nega a permissão. A terceira praga dos piolhos, a partir do pó da terra, foi um golpe de Javé contra Sete, que era deus do deserto, ou talvez deus da poeira, da violência dos estrangeiros, e contra Neftis, que era a esposa de Sete, deusa das terras áridas, dos desertos e da morte. E aqui os magos reconhecem o poder superior de Deus. Veja como vai progredindo no capítulo 8, 18. A quarta praga das moscas revela a superioridade de Javé sobre o deus Uatchit, e estabeleceu a distinção entre Israel, a nação a ser libertada, e o Egito, a nação a ser julgada, e fez Faraó repetir sua falsa promessa de permissão. A partir daqui o Senhor dispensa, observe, o Senhor dispensa a partir daqui o bordão de Moisés como instrumento. Ele não vai mais usar o bordão. Ele vai fazer os milagres de maneira direta, ou no máximo dizendo para Arão pegar o pó da terra e jogar para cima. A quinta e sexta praga da peste dos rebanhos, quinta e sexta pragas, a peste dos rebanhos egípcios e as úlceras em pessoas e animais, ela atingiu vários deuses, uma vez que praticamente todos os deuses eram representados por figuras que nós chamamos de zoantropomórficas, ou seja, que tinham uma mistura de forma humana e animal. Além dos já citados, portanto, ficou claro o domínio de Javé sobre Apis, o deus touro, sobre Ator, a deusa vaca, ao preservar o gado dos israelitas. Aliás, quando lá no capítulo 32, o povo de Israel vai fazer o bezerro de ouro, eles estão fazendo uma reprodução exatamente de Apis. Veja como o povo é duro de coração, né? Como a gente ainda vai ver. Mas Deus zomba de Ator, a deusa vaca, de Apis, o deus touro. Deus zomba de Ísis, a deusa da cura, de Sekhmet, deusa dos remédios, de Serapis, protetor do Egito, e de Sunum, o deus da peste. Todos eles são atingidos nessa quinta e sexta praga, e incapacitando os magos que se opunham a Moisés e Arão, o Senhor está dizendo, eu não posso ser manipulado. A sétima praga das chuvas de pedra revelou o braço de Javé contra Nut, que era a deusa do céu, contra Osíris, deus das colheitas e da fertilidade, contra Set, deus das tempestades. E nessa praga, especialmente, Deus inspira o seu temor em alguns oficiais egípcios, em contraste com a renovada dureza de Faraó. No capítulo 9, de 13 a 35, você vai ler depois em casa e meditar, e você vai ver que quem temia a palavra do Senhor se resguardou, ficou no lugar abrigado e não morreu, e quem não temia morreu. Então até entre os egípcios começa a se suscitar um temor a Javé. Na oitava praga dos gafanhotos, o Senhor revela o seu braço de novo contra Nut, que é a deusa do céu, e contra Osíris, deus das colheitas, porque ele atinge as colheitas. Nessa praga inicia-se um descontentamento, irmãos, e uma pressão da liderança da corte egípcia contra Faraó. Até quando você vai deixar esse homem fazer tudo isso? Manda embora esse povo. Começa a haver pressão interna na política de Faraó, ou no corpo político de Faraó. A nona praga das trevas revela a superioridade de Javé sobre Ra e Horus, que são divindades do sol, sobre Nut, deusa do céu, e produz uma confrontação final entre Moisés e Faraó, no capítulo 10, versos 21 a 29. E por fim, a anunciada morte dos primogênitos, da qual vamos falar, se Deus quiser, na próxima mensagem.
ela revelaria a superioridade de Javé sobre Min, Deus da reprodução, sobre Ísis, deusa da cura, sobre o herdeiro de Faraó, que era considerado divino pelos egípcios, era considerado uma encarnação de Horus, e com essa praga o Senhor Deus quebra a obstinada resistência de Faraó. Irmãos, a Escritura declara em 1 Coríntios 10, 19 e 20, que por trás dos ídolos estão os demônios, aqueles que adoram a ídolos é a demônios que oferecem o seu culto. Portanto, ao humilhar os deuses, o Senhor estava despojando os principados e potestades por trás do reino de Faraó. Portanto, as pragas mostram: o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não há ninguém semelhante a Ele. Em quarto e último lugar, a panela de pressão revela o poder e a ira de Deus nos vasos de ira e as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. A panela de pressão revela o poder e a ira de Deus nos vasos de ira e as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. É assim, meus irmãos, que Paulo explica, como nós já falamos na semana passada, esse endurecimento de Faraó no contexto das pragas do Egito. Paulo está falando que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem apraz. Ele cita o texto de Êxodo 9, 16, quando o Senhor diz: deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ele cita lá em Romanos 9, 17. Tem alguma diferença na tradução, porque Paulo está lendo uma tradução, provavelmente grega. Paulo explica no capítulo 9, versos 22 a 23. Eu quero que você, por favor, confira comigo. Romanos 9, 22 e 23, está escrito: que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Deus quis dar a mostrar, Deus quis dar a entender, ou quis mostrar a sua ira, e quis dar a conhecer o seu poder sobre os vasos de ira, no caso os egípcios. Mas ao mesmo tempo ele quis mostrar a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, especialmente a partir da quarta praga, meus irmãos. O Senhor faz clara distinção entre o seu povo e os egípcios. Abra vamos fazer um passeio rápido em Êxodo 4, 22 e 23. Está escrito: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa, pois, ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo, eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Agora, a partir do capítulo 9, versículo 4, ou melhor, 9, 22, 23, naquele dia, na praga das moscas, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Aqui mesmo, no capítulo 9, verso 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence ao Senhor. Isso na quinta praga, peste nos animais. Versos 6 e 7, e o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Nenhum sequer. Verso 26, do capítulo 9. Somente na terra de Gósen, quando da chuva de pedras, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Capítulo 10, versos 22 e 23. Na praga das trevas, não viram uns aos outros. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz
nas suas habitações. Amém. Glória a Deus. Panela de pressão revela o poder e a ira de Deus sobre os vasos de ira e as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. E eu quero concluir, meus irmãos. E essa conclusão, na verdade, traz mais uma ou duas verdades que são de caráter geral e que englobam todas as outras. A panela de pressão nos mostra, presta atenção, igreja, que o Senhor é homem de guerra. O Senhor é homem de guerra. Essa expressão que está na própria Bíblia. Na verdade, é isso que Moisés vai falar no seu cântico. Se você quiser abrir lá no capítulo 15, deixe marcado lá no capítulo 15, o cântico de Moisés, após a libertação do Egito. O Senhor é homem de guerra. E o Senhor está guerreando. Ele está agora mesmo guerreando. O Senhor não está parado. O Senhor não perdeu o controle sobre o mundo. Tem muito crente aí que está com a cabeça cheia de teoria da conspiração, porque tem uma nova ordem mundial. É verdade, existem vários blocos querendo estabelecer uma nova ordem mundial. O homem sempre disputou o poder, mas quem manda nesse mundo é o Senhor. E Ele está guerreando pelo seu povo e todos os seus eleitos serão salvos. Seu reino se consumará. O seu reino avança. Na verdade, o seu reino está avançando nas fileiras do inimigo, não se engane. Pessoas estão se convertendo onde o evangelho é mais perseguido, porque o Senhor dos exércitos é homem de guerra. Na verdade, um dado importante aqui, exegético, quando Deus anuncia o que ficou conhecido como as 10 pragas, Ele, na verdade, as chama de sinais e maravilhas. É assim que Ele chama, na maioria das vezes. Você vai ver uma ou duas vezes Deus usando o termo pragas, talvez uma vez. No capítulo 7, verso 3, o Senhor diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A gente conheceu como praga porque vem do latim, plaga, que na verdade tem um sentido de golpe original. Mas o Senhor está dizendo: o que eu estou fazendo são sinais e maravilhas. Como maravilhas, meus irmãos, essa palavra maravilhas ou prodígios indica que as pragas se constituíam fenômenos sobrenaturais. Alguns querem explicar que a água do Nilo ficou vermelha por causa do barro de uma certa terra que desceu pelo Nilo e etc. Conversa fiada, foi sangue. A palavra usada no hebraico é sangue, ela só é usada para se referir a sangue mesmo, seja de homem ou de animal. Não tem fenômeno não, é algo sobrenatural. Tudo foi sobrenatural e foi literal, como está dizendo a palavra de Deus. Então, como maravilhas, as pragas se constituíam em fenômenos sobrenaturais pelos quais Deus interferiu na sua ordem criada. E como sinais, essa palavra sinais significa que esses prodígios revelavam o caráter de Deus, o seu juízo, a sua salvação. É especialmente agora, meus irmãos, que o eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ganhará sentido. O termo praga ocorre no capítulo 9, verso 14. A palavra hebraica ali traduzida por praga tem um sentido de golpe. E essa palavra, ele diz: eu multiplicarei, eu enviarei as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais. Talvez uma tradução melhor: eu enviarei os meus golpes. Essa palavra, a palavra hebraica traduzida aqui tem um sentido, era usada para uma derrota militar grave. Então a palavra é militar, na verdade. É claro que são pragas porque elas espalham a desgraça, e não tem problema você usar isso não, mas entenda que a palavra que é golpe é Deus brandindo a sua espada. E observe que há algumas expressões recorrentes que remetem ao guerreiro brandindo a sua lança ou espada contra o inimigo. Por exemplo, capítulo 3, verso 19, de novo um passeio rápido. O Senhor diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Capítulo 3, verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Eu vou estender a mão, uma linguagem antropomórfica do guerreiro. Capítulo 6, verso 1.
Disse o Senhor: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará da sua terra. Capítulo 7, verso 5, e capítulo 9, verso 3, você tem aí, no capítulo 6, verso 6 mesmo, capítulo 6, verso 6, ele diz no final do verso 6, e vos resgatarei com braço estendido. O que é isso? O guerreiro com o braço, com a lança no braço, com a espada no braço, na mão, braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Capítulo 7, verso 5, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Capítulo 9, versículo 3, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho. 9:3. Por isso, meus irmãos, agora sim podemos ir no capítulo 15 de Êxodo. Moisés vai cantar. E o que ele diz? Versículos 3, versículos 6 e 7. 3, 6 e 7 de Êxodo 15, na Nova Almeida atualizada. Ele diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor Javé é o seu nome. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como palha. Aleluia. Em Deuteronômio 26:8, quando Israel entrasse na terra, é ordenado a oferecer as primícias. E entre as palavras que Israel precisa pronunciar, ou os fatos que ele precisa relembrar, está esta: e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e milagres. O Senhor é homem de guerra, e ele está guerreando hoje, agora, pela sua igreja. Não se engane, igreja. Os tiranetes de plantão acham que têm o poder. Eles estão se deleitando, pensando que eles têm um domínio. Eles só estão acumulando ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus. Por fim, meus irmãos, como homem de guerra, o Senhor zomba daqueles que se levantam contra ele e contra o seu Cristo. Foi o que ele disse no salmo que nós lemos na liturgia, no Salmo 2, verso 4, não foi isso? Ele fez isto. O Senhor zomba. Levantaram-se as nações a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. A palavra ali é Messias, ou o equivalente no Novo Testamento, o seu Cristo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus, no capítulo 10, ao anunciar a 8ª praga, nos versículos 1 e 2, diz exatamente isso. Vá falar com o Faraó, porque eu lhe endureci o coração, e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E sabe como que Deus zomba dos ídolos? Presta atenção, igreja, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não se engane. Nós adoramos o Deus sucesso, temos a tendência de adorar o Deus prazer, temos a tendência a adorar o nosso ego. Às vezes o filho é um ídolo, o marido, a mulher, pode ser um ídolo, até o nosso ministério pode ser um ídolo. Deus zomba dos ídolos. E sabe o que Deus faz? Você percebeu o que Deus faz? Deus transforma os ídolos em instrumento de desgraça. Aquilo que para os egípcios eram os protetores, se tornam a razão da sua desgraça. É isso que Deus sempre faz com ídolo. Presta atenção, igreja. Se você alimenta ídolo no seu coração, seja o seu filho, seja o seu marido, seja as suas riquezas, seja os seus pais, sejam os amigos, Deus destrói ídolos e Deus torna os ídolos em desgraça para aqueles que os adoram. Foi o que Deus fez. Deus fez dos ídolos os protetores, instrumentos de juízo, desgraça e dor para os seus adoradores.
É por isso que a palavra de Deus no Salmo 136, versos 1 a 4, nos exorta a adorar esse Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos louvar a Deus, nós devemos cantar, abrir os nossos lábios e declarar que o Senhor é vencedor. Por fim, meus irmãos, a panela de pressão é óbvio que aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que despojou e zombou dos principados e potestades, triunfando deles na cruz. Está escrito em Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, quer dizer, desarmando-os, tirando a sua roupa, a sua armadura, diz que o Senhor triunfou sobre eles, expôs ao desprezo. Sabe o que é isso? Zombar, colocá-los em humilhação. E foi na cruz, foi de mãos amarradas, foi como homem que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus venceu o diabo. A Bíblia diz que Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, para livrar os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Porque ele não socorre a anjos, diz o autor de Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, mas ele socorre a descendência de Abraão, da qual nós fazemos parte pela fé. Cristo, exatamente aquilo que ele está fazendo lá com Moisés, é uma demonstração do que ele faria cabalmente na cruz. Ele venceu os inimigos, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi entronizado, e a Bíblia diz que ele está colocando, igreja, presta atenção, não importa quem é o governo, não importa quem está no Congresso, não importa quem está no tribunal, no superior tribunal, não importa os tiranetes que tiverem ali, Cristo está colocando cada um dos seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, e não vai ser nenhum movimento político que vai trazer o reino de Cristo. Tudo o que precisamos fazer é pregar o Evangelho. Porque sem auxílio de mãos, Cristo virá para subjugar os reinos deste mundo. Ele ressuscitou e exaltado à destra de Deus, ele está colocando todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés. E um dia ele consumará sua vitória e matará o iníquo. Como, igreja? Não é com a ajuda de qualquer partido conservador. A Bíblia diz que é com o sopro da sua boca. O que é isso? Quando Jesus vier, a igreja estará em tribulação. E o que Jesus vai fazer? É isso que Jesus vai fazer. E ele destruirá o iníquo. Você tem dúvida disso, igreja? Se isto é verdade, meus irmãos, eu tenho apenas duas aplicações. E a primeira, não devemos temer as calamidades que se abatem sobre o mundo, sejam elas naturais ou infligidas pelos homens. Crente, você não pode temer as calamidades. Na verdade, Deus continua no controle da sua criação, e as calamidades nada mais fazem do que sancionar os seus juízos sobre o mundo caído. Elas continuarão. O Senhor disse: haverá fome, terremoto, abalos na terra, vocês serão perseguidos. Tudo isso é necessário, está escrito, está determinado. E mesmo que a calamidade nos atinja, igreja, e nos mate, Deus faz distinção entre os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Aqueles que foram levados pela pandemia, estavam em Cristo, eles entraram no estado eterno de vitória, igreja. Eles estão melhores que nós, aqueles que estão em Cristo. Deus faz distinção entre vasos de ira e os vasos de misericórdia. Para os crentes, a morte não é o fim, nem a desgraça. Partir é estar com Cristo. Entendeu? Quando eu partir, eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para o crente, a morte é vitória. Há distinção entre os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Não devemos temer as calamidades. Em último lugar, não devemos temer os que matam o corpo. A igreja está toda alvoroçada porque
está avançando o paganismo. Nós devemos nos preocupar, sim, mas nós devemos nos preocupar por causa da salvação das almas. Nós devemos nos preocupar com transmitir os valores do Evangelho aos nossos filhos. Mas se eles matarem o corpo, prepare os seus filhos para saber que eles não podem fazer mais nada além disso. E que o teu corpo está marcado para ressuscitar, crente. O teu corpo está marcado para ressuscitar. O Senhor Jesus, falando aos discípulos em Lucas 12, de 4 a 7, eu termino com isto. Ele fala: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. E Jesus não está falando do diabo, ele está falando do Senhor dos Exércitos. Sim, digo que a esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Ninguém vai tocar em você sem a permissão de Deus, e se tocar, não pode fazer mais do que matar o seu corpo, que um dia ressuscitará. Não devemos temer. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Ó Deus, que grande texto é esse, maravilhoso, e não temos condições de esgotar as maravilhosas verdades que podemos aprender sobre Ti, Senhor, sobre a Tua grandeza, sobre a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder. Bendito é o Teu nome, e bendito é o nome de Cristo Jesus, o novo Adão que veio para restaurar todas as coisas, que já venceu o inimigo, que está reinando já sobre todas as nações e colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Por isso o Evangelho pode ser pregado. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que somos parte desse exército e que nosso papel é pregar a Tua palavra a todos os povos, discipular as nações. Que nós não nos preocupemos, ó Deus, com muito mais coisa do que isto. Que possamos, na dependência do Senhor, seguir caminhando e confiando no Senhor, não importa o que nos aconteça, sabendo que o Senhor está no controle e está derrotando todos os seus inimigos. Em nome de Jesus nós oramos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.